Eu falo que se conhecimento fosse suficiente, todo médico era saudável. Na nossa profissão, falta muito intencionalidade. Mesmo que você comece a ganhar bem, se você não souber cuidar bem do seu dinheiro, você não vai ser bem-sucedido financeiramente. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Acelera Med, o seu podcast de carreira e negócios para médicos que querem acelerar os seus resultados fora do plantão. Meu nome é Camila Paiva, eu sou médica, mentora de negócios, professora da Faculdade São Leopoldo Mandic, coordenadora do MBA de Empreendedorismo Médico aqui na Mandic, e estamos aqui para gravar a nossa primeira temporada desse podcast. Nessa primeira temporada, nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro fora do plantão. Você está animado para esse começo? Eu também estou super animada. Hoje eu vou receber aqui a doutora Suzana Garcês, mais conhecida como doutora investidora. Ela é a idealizadora do SavMed, o suporte avançado de vida financeira para médicas, e ela é talvez a melhor pessoa que eu conheço para começar essa temporada com a gente. Su, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela tua presença. É uma honra eu estar aqui abrindo esse podcast, que eu sei que vai ser só sucesso. Maravilha. Eu desejo muito, muito sucesso para você, e eu sei que vai ser maravilhoso a gente conversar sobre esse assunto. E o papo vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Sim. Eu queria começar com a pergunta chave desse podcast, né, dessa primeira temporada, que é exatamente como ganhar dinheiro fora do plantão. Eu acho que quando a gente se forma, né, a gente tem uma ilusão, né? Eu sei que você também fala muito disso, né, sobre essa ilusão desse começo de carreira, de que tudo vai ser rápido, de que eu vou comprar BMW, de que eu vou mudar de casa, que eu vou fazer viagens. E aí muitas vezes a gente se depara com uma realidade que não é a realidade que a gente imaginava. Né? Então, a gente se depara com uma realidade de excesso de plantões, de burnout, de excesso de dedicação, sem o retorno de reconhecimento financeiro que a gente imaginava. Então, por isso, a nossa motivação de exatamente trazer um podcast de pessoas que já chegaram lá, né? Ou que estão num processo mais avançado de alcance dos seus resultados na vida, para exatamente falar com a gente sobre como é que eu posso fazer uma carreira em que me dê mais satisfação, mais reconhecimento, mais retorno financeiro, obviamente todos nós queremos. E por isso, a Suzana está aqui com a gente hoje. Ela é uma especialista em finanças e para isso eu queria te perguntar já, para a gente começar, como ganhar dinheiro fora do plantão? Eu sempre falo sobre a doce ilusão da riqueza, né? Então, a minha história foi exatamente essa. Eu me formei em 2013 na Universidade do Estado do Pará, em Santarém, no Pará, e eu tive a doce ilusão da riqueza. Para mim, a partir dali, todos os meus problemas de escassez, de maquiagem de revista, de roupa de departamento, de pizza seca com queijo ruim, estava tudo resolvido. Só que a gente entende que, mesmo que você comece a ganhar bem, se você não souber cuidar bem do seu dinheiro, você não vai ser bem-sucedido financeiramente. Então, eu acho que na nossa profissão, falta muito intencionalidade. Se você ser intencional no que você está fazendo e não automaticidade. Porque quando a gente forma, o que acontece com a maioria dos médicos? Lidam de forma automática com a vida. Parece que você vai ganhar dinheiro, pagar suas contas, mês que vem, tudo se repete. Vira um ciclo e falta intencionalidade. O plantão, e isso eu ouvi muito de você, o plantão ele é muito bom, de forma estratégica, para você alavancar alguma coisa que você quer na sua vida. E você vai lá e dá muito plantão. Eu chamo isso, né, de plantão estratégico. Né? Então, muitas vezes você tem um projeto de negócios, você quer montar seu consultório, você quer empreender fora da medicina, você quer levar alguma outra coisa diferente para o mundo e você não tem como ter recurso financeiro para isso. O que você faz? Plantão estratégico. É a melhor coisa. Né? Não é o plantão para pagar a conta de luz, mas é o plantão para você guardar aquele dinheiro 100% e dedicar para o teu projeto de futuro, né? De investimento na tua carreira. Né? Eu acho que isso é importante. E é fantástico. O plantão é uma forma de você gerar realmente dinheiro de forma estratégica. O problema é a falta de intencionalidade. Qual é a minha intenção? Porque a intenção hoje da maioria dos médicos é um aumento de padrão de vida.
E isso se torna uma aquisição de passivo. Tudo que você faz com o seu dinheiro é adquirir coisas que aumentam a sua despesa. Então, se você só faz coisas que vão aumentar a sua despesa, você nunca vai sair desse ciclo de plantonar, infinitamente plantonar, reduzindo muito a sua qualidade de vida. Então, qual é a intencionalidade? É você usar o seu dinheiro na intenção de adquirir ativos, de coisas que vão te gerando renda, que vão te proporcionando liberdade com o passar do tempo. Porque, todos nós queremos um sucesso financeiro, todos nós queremos crescer financeiramente. Tem gente que tem medo do sucesso. Se a gente começar a abordar, não é medo do fracasso, é medo do sucesso. Tem gente que tem medo de crescer. O que eu vou fazer quando eu chegar lá com tanto dinheiro, né? Eu acho que isso aconteceu um pouco comigo, porque no meu primeiro mês que eu acabei a residência, eu ganhei uma quantia de dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Imagina, eu saí da residência, uma bolsa de, na época, R$1.500. Não vamos falar aqui, né? Quanto tempo faz que eu me formei? Abafa. Mas, naquela época, era R$20 mil na conta no primeiro mês. E aí, o que você faz com esse dinheiro? Você nunca viu tanto dinheiro na vida. E aí, você começa a ser influenciada pelo que o mercado diz pra você que é sucesso. E daí você pensa, não preciso mais nem fazer conta. Não preciso mais fazer conta. Quer dizer, né? A minha visão de sucesso o dinheiro cai na conta e eu gasto sem me preocupar com o dia de amanhã. E aí você compra BMW, aí você quer morar numa casa melhor, aí você quer colocar o filho na melhor escola, obviamente, aí você quer viajar de executiva, aí você quer, ou seja, você começa a construir uma vida de passivos, né? Realmente a diferença de ativo e passivo, acho que ficou claro, que a Suzana explicou. E aí você perde a mão da coisa. Quando você vê, você tá com uma vida inchada, cheia de conta para pagar, e você não consegue mais sair desse way to work, né? Desse modo de operar da sua vida. Então, acho que é a hora da gente pensar já diferente desde o comecinho, né, Su? Eu estava conversando com uma colega médica e ela falou que ficou tão feliz que uma recém-formada entrou em contato com a gente e falou assim, eu quero aprender a cuidar do meu dinheiro antes de receber meu primeiro salário. Sensacional. Nossa, sensacional. Quem de nós, depois que você entende a importância disso, a vontade é de, não posso denunciar a minha idade, mas rebobinar a fita. Exatamente. E começar de novo. Mas Me dá esse conhecimento aí do meu primeiro salário. Se a gente pudesse fazer isso, para saber usar. Mas, uma frase importante agora, que eu escutei essa frase hoje da Ani, ela falou assim, hoje é a idade mais jovem que você tem. Então tem que começar agora. Exato. Quer dizer, hoje é melhor que amanhã, né? Exato. Hoje é melhor que amanhã. E eu acho que hoje existe uma nova mentalidade nos estudantes de medicina, né? Então, quando eu me formei, há 20 anos atrás, não existia essa palavra empreendedorismo. Os estudantes de medicina não falavam sobre isso, ninguém sabia o que era isso. Né? Hoje não. Hoje, se você perguntar para os estudantes, 40% deles querem empreender. Então, eu fico muito feliz com essa mudança de mentalidade da classe médica hoje, que está saindo da faculdade, né? Agora, Su, qual foi o momento em que você percebeu na sua vida lá atrás que só o plantão não ia te levar onde você queria, financeiramente e de realização pessoal mesmo? Foi um choque de realidade que eu tive. Primeiro, eu já com 2 anos de formada, eu estava numa fase em que eu estava ganhando muito bem, sem filho, casada, mas não sobrava dinheiro para nada. Eu comento que eu era a doida do WhatsApp do grupo, porque eu ficava, que dia cai o pagamento? Que dia cai o pagamento? Que dia cai o pagamento? E isso é um contexto da medicina que, infelizmente, é uma realidade, uma dura realidade. São pagamentos atrasados, pagamentos, né, com muito tempo para poder cair. Mas eu não tinha nada de dinheiro guardado. Então, eu dependia completamente deles honrarem com os pagamentos, porque a fatura do cartão ia vencer, eu precisava pagar, e aquilo começou a me incomodar. Então, em 2015, eu busquei conhecimento, e infelizmente não existia um SAVMED na época para me dizer exatamente a rota. Sim. Então, eu comecei do ponto investimentos. Eu comecei a estudar sobre investimentos. Hoje eu entendo que não é esse o começo. Então, eu comecei a buscar investimentos. Só que eu não tinha muito o que fazer com aquele conhecimento, porque eu não tinha um bom comportamento. Eu falo que se conhecimento fosse suficiente, todo médico era saudável.
Total. Conhecimento não é suficiente. Então, eu atrasei um pouco o meu processo. Em 2017, quando meu filho nasceu, saí de licença maternidade, trabalhava no PSF, e com 15 dias de puerpério eles me ligaram. Desculpa, a gente achou que você tinha licença maternidade, você não tem. Então, sim, meu chão abriu. Meu primeiro filho, eu idealizando aquela maternidade que a gente idealiza, e eu não tinha. E eles falaram assim, ou você volta daqui 15 dias, ou a gente vai ter que colocar outra pessoa no seu lugar. Sim. E eu não tinha o dinheiro nem do desaforo. Porque, como dizia minha avó, pelo menos o dinheiro do desaforo você tem que ter. Nem do desaforo eu não tinha. E para mim o dinheiro do desaforo era o quê? Era eu entrar com um processo, brigar pelos meus direitos, porque eu tinha direito. Todo mundo me orientou, só que eu não tinha dinheiro. Sim. Eu não tinha nada. Eu trabalhava no PSF e o resto era plantão. Então, não tinha de onde tirar. Eu tinha que voltar para lá porque era o meu único dinheiro seguro, certo, né? Que me pagava em dia. Sim. E dali em diante eu comecei a mergulhar. Falei, eu preciso entender por que eu não tô lidando bem. Tem alguma coisa errada. Aí foi livro, mudança de comportamento, mindset, cursos, aquela coisa que a gente vai emergindo. Sim. E esse foi realmente o ponto de virada. E eu entender que o problema não era o quanto eu ganhava, e sim o que eu estava fazendo com o que eu ganhava. E o mais incrível de tudo é, a partir do momento que você começa a organizar a sua vida financeira, você entende quanto que você ganha por hora trabalhada, quanto que realmente aquele plantão te paga. Será que aquilo realmente vale a pena? Sim. Será que não teria outras oportunidades que te pagam melhor por hora trabalhada? Só que mesmo esse conhecimento, ele não é suficiente quando você não tem dinheiro para fazer uma transição de carreira. Total. Quando eu formei minha reserva, comecei a organizar, fui formando minha reserva, aquilo me deu segurança para sair de alguns lugares que não me satisfaziam mais. Isso. Então, o PSF era um lugar que eu não queria mais trabalhar. Mas ele me dava segurança porque me pagava em dia. Sim. Olha onde você se prende. Né? Você fica escravo de uma suposta segurança que nem é tanta segurança assim, porque você viu que no dia que você precisou, não estava lá, né? Te deixou na mão. Então, acho que dessa sua fala, né? Todos nós, às vezes, precisamos de um ponto de virada. Né? Eu tive meu ponto de virada também, né? Quando eu tive um câncer de tireoide. Em 2006, eu tive um câncer de tireoide. E ali eu repensei toda a minha carreira, né? Então, comecei a empreender, comecei a estudar sobre isso e abri uma sorveteria, enfim. E a coisa começou a andar, né? Empreendi dentro da medicina. Então, a minha precisou desse turn point, né? Que você também teve. Então, acho que a mensagem aqui inicial não espere o turn point, né? Não espere algo na sua vida acontecer de ruim para que você olhe para a sua vida financeira, para a sua vida empreendedora, né? Eu acho que essa é uma mensagem importante para a gente deixar. Acho que a maior sabedoria é você usar o exemplo dos outros para você não precisar passar por aquilo. E esse ponto de virada, eu percebo que ele começa pouquinho. E ele vai aumentando e a sua vida vai te dando sinais até que chega um ponto, ou eu viro a bandeja ou essa doida não vai dar certo. Pois é. Sabe? Parece assim uma coisa assim. Então, eu tive um apendicite com 1 mês de casada, conta de casamento, da lua de mel, de tudo para pagar, não tinha reserva para nada. Voltei a trabalhar no 5º dia de pós-operatório. Não era para eu ter despertado? Sim. Foi em 2014. Pois é, mas acho que é cumulativo, né? Não despertei. Então, toca a vida, total, é isso aí mesmo. Então, eu vejo que a vida da gente, ela vai dando pequenos sinais. Olha, você precisa pensar. Sim. E até que chega um momento que a vida te sacode. Que a gente tá pronto, com certeza, né? Se você estivesse se formando hoje, com essa cabeça, né, que você tem agora, qual seria o primeiro passo que você daria, né, diria para as pessoas para dar fora do plantão, para começar a construir outras fontes de renda? É algo que, se eu ouvir, entrou por aqui, saiu por aqui. Se eu ouvir, eu acho que eu não ouvi, mas se eu ouvir, eu não absorvi. Porque tem isso também. A gente vai ouvindo coisas, mas como você não está no campo de batalha,
aquela informação, Você não sabe que aquele não tiro estou vai... precisando disso agora. Total. Você anula totalmente aquela informação. Então, o que eu queria ter feito? Qual a mentalidade que eu queria ter tido? Se eu tivesse entendido que 20% do que eu ganhava não era meu naquele momento, ou era para oportunidades futuras, ou era para o meu eu do futuro, aquilo teria sido totalmente diferente na minha vida. Total. Porque eu entendi que se eu tivesse essa mentalidade, esse comportamento, 80% é meu e eu posso usar agora. Com muita consciência. E 20% Não é meu. Não é meu agora e eu preciso ter esse caixa para boas oportunidades, para eu crescer, para uma carreira, porque a oportunidade ela pode passar na sua frente, mas se você tiver de mãos atadas, você não consegue agarrar. Se E você estar sem dinheiro é estar de mãos atadas. Pois é, então você está estrangulada, aí o cara te oferece um plantão, aí o plantão é lá não sei aonde, aí é longe, e aí você passa no meio da favela, e aí você pega, né? Por quê? Porque você não tem opção. Agora, se você estiver seguro, né, das tuas finanças, do que você está construindo para o mundo, clareza da tua carreira, de onde você quer chegar, aí sim, você pega as oportunidades certas. Né? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante é você enxergar a sua vida financeira com o mesmo cuidado que você enxerga o seu paciente. Porque a vida financeira, ela adoece. A sua vida financeira, ela te traz, não só ela adoece, como ela te adoece. Quantas pessoas que a gente vê passando noites mal dormidas, com medicação, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, por falta de controle financeiro, por não saber como lidar. Então, quando eu falo lidar com a sua vida financeira como paciente, é examinar, diagnosticar e saber tomar conduta. Porque se você entende que 80% do que você ganha você pode utilizar, é 80%. Não pode ser 85%, não pode ser 90%. É 80%. Então, como que eu vou aprender a lidar com 80% do que eu ganho? Aprendendo a tomar conduta financeira. Total. E às vezes tem aquela frase, né, do eu mereço, né? Então, eu mereço pedir um iFood, né, quando chega à noite, depois do plantão. Eu mereço fazer essa viagem, né? Eu vejo médicos pedindo empréstimo no banco para fazer viagem, né? Olha que ponto nós chegamos, né? Nas minhas mentorias de negócios e mentoria de carreira, obviamente esse é um ponto que a gente entra, né, muito. E as coisas são absurdas, né? Como é que você vai fazer um empréstimo no banco a juros para fazer uma viagem? Então, é nesse ponto que a gente está, né? Mas aí entra a ignorância financeira. É o alto grau da ignorância financeira. E o médico, ele se acha um ser, assim, poderosíssimo na hora de gerar renda. Então, ele pensa o quê? Não, isso aqui eu pago fácil. Te joga a parcela para frente. Que a gente pegava, vou comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Quantos plantões é para pagar essa bolsa? É assim, né? A moeda plantão. 5 plantões. É moeda plantão. Então, 5 plantões para pagar essa bolsa. 7 plantões. Isso aí, 2 meses eu pago. Em 2 meses eu pago. Então, eu chamo muito isso de vida por aparência. Eu falo, gente, a gente precisa aprender a viver uma vida rica por essência, não por aparência. E a vida rica por essência, ela envolve dinheiro e os outros pilares da sua vida. Porque não adianta você estar aparentemente rico e na sua essência você não ter tempo, você não ter qualidade de vida, espiritualmente, emocionalmente, a sua saúde. Então, a riqueza da gente não é dinheiro. Tem uma frase, né? Fala, a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. Sim. Porque exatamente. Dinheiro ele não representa a sua riqueza. E o pior é você viver por aparência sem dinheiro. Sem dinheiro. Nem dinheiro. E isso eu vejo muito. Uma colega, oftalmologista, tantos anos, sem dinheiro para nada, mas com uma viagem programada para Disney. Então, o que aparenta? Que tá tudo certo. Que tá tudo bem, tá tudo certo. Mas cadê o dinheiro? Não tem. É nada mesmo. E às vezes até endividada. Então, são comportamentos errados, condutas erradas, porque você não examina a vida financeira, você foge disso, você não tem nenhum diagnóstico da sua vida financeira, e a sua conduta é baseada no empirismo total. Então, vai dar certo? Você tratar um paciente que você nunca examinou, você não sabe o diagnóstico e você
pega uma medicação qualquer, faz uma prescrição de um paciente que você nunca examinou. Sim. Não vai dar certo. Difícil, né? Médicos que conseguem organizar bem essa vida financeira, conseguem trabalhar menos? Qual é a tua visão sobre isso? Com certeza. Isso aconteceu na minha vida. Eu comecei a organizar minha vida financeira. Eu gosto muito de usar analogia. De médico, ele tá tentando encher um balde, sabe? Tentando encher um balde. Então, ele trabalha, tenta encher o balde. Se esse balde está furado, imagina a energia que ele gasta para encher um balde furado. Então, um volume de trabalho absurdo. Quando você para das suas narrativas, eu não sei cuidar de dinheiro, nunca fui boa com isso, eu não tenho tempo, e você para tapar os buracos do balde, você consegue trabalhar num ritmo mais confortável, porque você consegue encher esse balde com mais calma, sabendo que esse balde agora está enchendo de verdade. Então, são ralos financeiros, são buracos financeiros que na vida dos médicos é muito comum. E quando você olha para a sua vida financeira, são duas coisas. Você tapa os buracos e você pensa. É absurdo. Sim. Você não pensa. Você não pensa nos custos. Então, o pensar não é privar. O pensar é dizer um não aqui para um sim lá na frente. Total. Estou dizendo um não aqui para um sábado livre ali. Sim. E eu sou aluna do SaveMed, viu? Eu sou aluna do SaveMed e pude comprovar exatamente isso. Quer dizer, para mim foi chocante o raio-x financeiro, né? Que ela ensina lá o exame. Dentro do curso, que é o exame, né? Você fazer esse raio-x financeiro. Para mim foi chocante e foi engraçado como o dinheiro começou a sobrar do nada. Né? O dinheiro começou a sobrar do nada. Por quê? Porque você se disciplinou a olhar para aquilo. Você examinou, você perdeu a conduta, a ser consciente. Passei a ser consciente, a trazer isso para a consciência, né? E o primeiro passo para a resolução de qualquer problema na sua vida é trazer para a consciência. Né? O inimigo que a gente conhece, ele é muito mais fácil de ser derrotado do que você trabalhar com um inimigo que você simplesmente não conhece. Né? E o que eu acho fantástico é você começar a tomar as suas decisões. Vale a pena eu comprar isso daqui, daqui a pouco minha fatura está altíssima e eu ter que correr para trabalhar? O que me traz mais felicidade? O que me traz mais a sensação de riqueza? Eu estava essa sexta-feira com os meus filhos, a gente preparou uma noite de cinema e eles arrumaram a sala, arrumaram a luz, botaram o edredom em cima do sofá e botaram, que legal. Papai fica aí, fecha o olho. E eu filmei, lá vem eles. Gente, o que eu tô gastando ali? Sim. Não tô gastando nada, uma sensação de riqueza, de preenchimento absurda. Então, às vezes, você tá num ciclo tão inconsciente que você acredita que o que te traz preenchimento e riqueza é o comprar, é o adquirir. Então, quando você para olhar para sua vida financeira, peraí, isso aqui não faz tanto sentido. Eu preciso mesmo, eu quero mesmo, isso é indispensável para mim. Então, não é uma privação, sim. E sim você aprender a lidar. Eu já ouvi diversos relatos. Sou obstetra, comecei a olhar para a minha vida financeira, consegui sair do plantão noturno. Sou isso e consegui reduzir meus trabalhos financeiros. Então, faz muito faz sentido. Muita diferença. Muito. Sim. Suzana, o nosso objetivo com esse podcast também é inspirar as pessoas, né, a seguir as trajetórias de acordo com o seu propósito de vida, né? E eu acredito que o nosso propósito, né, é um pouco diferente dentro da medicina. Porque o que eu acredito? Que nós podemos utilizar a nossa força de trabalho para várias coisas, né, dentro da medicina. Eu acredito que o médico, ele é um educador, acima de tudo. Né? Nós nos preocupamos em transmitir ao nosso paciente a educação sobre a saúde dele. Né? E nós duas aqui somos do ramo da educação. Né? A gente ensina outros médicos a fazer algo diferente do que não apenas só a medicina. E você, nos conhecemos graças à internet, ao mercado digital, né? Você faz isso muito bem, né? Você migrou para a educação dentro da medicina, assim como eu. Então, o que te chamou nesse ramo, né? Como você imaginou isso para juntar o teu propósito de vida junto à educação dentro da medicina?
Isso que você falou é muito interessante, porque nós médicos somos educadores. Então, algo que sempre me moveu é eu conseguir ensinar. Eu transmitir para outras pessoas o que eu aprendi e o que fez diferença na minha vida. Então, quando eu comecei quando começou a acontecer todas as transformações que aconteceram na minha vida, eu não consegui ficar com aquilo dentro de mim. Sim. Por quê? Porque eu consegui me organizar financeiramente, eu passei a ter segurança financeira, eu passei a ter coragem de fazer transição de carreira. Eu saí de um PCF, comecei a dar aula na Universidade Federal do Maranhão. Então, eu, com esse meu prazer de ensinar, comecei a focar no consultório. Eu tinha 2 tardes livres, a tarde do ócio, que começou a abrir aquela oportunidade para pensar em novos trabalhos. Então, esse prazer de ensinar veio daí, do que aconteceu na minha vida. E eu comecei a ouvir as colegas. Preciso pegar um empréstimo, não pagar o plantão. Eu preciso pegar essa remoção, que vai ser um bate e volta de 700 quilômetros porque paga à vista. Nossa. Eu preciso disso. Eu falei, opa, eu era essa pessoa. Que dia que o pagamento sai? Que dia que o pagamento sai? Eu era aquela pessoa. E eu sei o que muda a vida dessa pessoa. Então, a gente não consegue ficar com isso porque preso. Não transmitir. Exatamente. Porque não transmitir. Então, eu comecei a querer ensinar na força do braço, né? Vamos, vocês têm que aprender. E algumas sumiam. E eu entendi que tinha um lugar que só ia estar lá me assistindo quem queria aprender, que era a rede social. Total. Então, se eu ligasse uma live e entrasse ao vivo, como aqui tem pessoas assistindo, só vai estar aqui assistindo quem quer aprender. Então, eu não carregava, não puxava mais ninguém pelo braço. Se tinha uma pessoa na minha live, que era o que acontecia no começo, era uma pessoa que queria aprender. Sim. Então, esse é um transformar de vidas. E o que eu acho mais fantástico é que você consegue mudar a vida de um colega médico e ele vai mudar a vida de muitos pacientes. Porque quando a gente fala de uma boa medicina, eu vivenciei isso. Quando a minha vida financeira não era estruturada, eu trabalhava muito, eu não conseguia ser humana comigo, eu não conseguia ser humana com o outro. Estava sempre cansada. Sempre cansada. Chegava uma cefaleia no plantão, eu revirava o olho. Meu Deus, essa pessoa não sabe tomar uma dipirona em casa. Então, não era a Suzana, não era a médica que eu queria ser. Então, as colegas começaram a perceber que quando elas cuidam da vida financeira, a medicina delas melhorava. Sim. Então, começou a se tornar um propósito muito grande de ajudar médicos. No caso do SavMed, são médicas, mas isso é algo que muda a vida de todos os médicos. Você começa a mudar o seu olhar com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com o respeito que você tem que ter pelo seu dinheiro. Porque o que acontece é que os colegas não respeitam as bênçãos recebidas, né? Sim. É um desrespeito com uma bênção recebida. Então, você não respeita uma bênção recebida e você vai ter as consequências disso. Sim. E eu vejo que as consequências são diversas. E quais as consequências? Começa na sua profissão, daqui a pouco está nos seus relacionamentos, na sua saúde, física, emocional. Isso vai contaminando as outras áreas. E eu acho interessante, né, que quando a gente fala de internet, de ir para o mercado digital, de ter um podcast como esse, de ter um curso, né, a gente está falando de exposição. E muitos médicos que estão nos assistindo podem dizer, mas isso não é para mim, né? Isso eu não consigo fazer isso que a Camila e a Suzana estão fazendo ali, né? E aí eu queria trazer, né, e te perguntar, como você lidou com isso, né, com a exposição? Porque muitos médicos podem ter isso na cabeça, né? Tá bom, Camila, eu preciso então da internet e do mercado digital para divulgar o meu trabalho? Tá bom, mas como eu vou fazer isso? E a exposição? E a dúvida? E o julgamento dos meus colegas, né? Que muitas vezes isso acontece, né? Eu tive uma mentorada uma vez que ela falou que ela era cirurgiã e o chefe dela, da equipe, falou para ela, olha, se você aparecer nos stories, você não precisa vir para o centro cirúrgico porque você não vai operar. Uau! Olha que loucura. Quer dizer, a gente sofre bullying, né, dos nossos próprios staffs, dos nossos próprios professores, que são pessoas que não têm a visão que hoje é necessária, que é utilizar a força da internet a teu favor.
tá? Então, eu não tô dizendo aqui pra você que você tem que ser blogueirinho. Não, mas que você tem que entender que existe uma força de divulgação do seu trabalho e que é a internet. Então, por que não utilizar essa força a nosso favor para que a gente consiga atingir o nosso propósito e levar a nossa medicina para o mundo? Né? Então, conta um pouquinho quando você começou. Existiam vozes assim na tua cabeça que diziam: tá feio, tá ruim, tá, olha, isso foi ruim que você fez, só tem uma pessoa na live. Como é que você lidou com isso no começo? Você vai ouvir ela sempre. As vozes vão estar lá, né? Vamos deixar registrado aqui. Vamos deixar muito bem claro, as vozes estão aqui. Estão neste momento aqui, olha que lindo. Né? Exatamente. Por quê? Porque é o nosso lado de buscar erros. Sim. O que o médico faz? Procura erros. Procura erros. Né? Então, a gente está aqui olhando o exame, buscando qual é o exame que está errado. E se você errar, às vezes é fatal. O paciente morre. O paciente tem uma alergia grave. Então, a gente acaba transferindo isso para a rede social, né? Para a internet. Para nosso comportamento. Então, você o tempo inteiro está procurando erros. Isso chama efeito Tetris. Você já ouviu essa expressão? Não, efeito Tetris não. Efeito Tetris. Legal. Explica pra gente. Tetris, o que é o Tetris? Você sabe o que é o Tetris? Aquele joguinho de encaixar? Sim, sim. Quando foi feito um estudo que quando você joga muito aquele joguinho, que você fecha o olho, você vê o joguinho acontecendo na sua cabeça. Você já olha muito rede social, você às vezes fecha o olho e vê uma rolagem de página na sua cabeça. Sim. Então, o que você faz na maior parte do seu tempo, você vai continuar fazendo. E o que você faz na maior parte do seu tempo no seu trabalho é procurar erros. E você vai procurar erros em todas as áreas da sua vida. Você continua repetindo esse mesmo processo. Inclusive na sua roupa, quando você sai de casa. No seu agir, na sua fala. No seu filho. Ai, porque eu gaguejo quando eu falo. Ai, porque eu tenho muitos vícios de linguagem. Eu não conseguia me ouvir. Eu não conseguia me assistir. Quando aparecia um vídeo meu, eu passava. Porque eu não gostava da minha voz, do jeito que eu falava, dos meus vícios de linguagem. Eu tinha vergonha de tudo que se relacionava à minha imagem. Então, foi um grande desafio para mim. Eu gravava e alguém posta e nunca mais eu quero ver aquele vídeo. Mas a internet foi curativa, então, para você. Exato. Então, eu tive muito medo do julgamento, ainda mais porque eu não fui falar sobre medicina. Ainda mais porque era um assunto que não era medicina, era finanças. E quando eu comecei a me desenvolver, você acabou de falar aí, e um dos chefes do hospital que eu trabalhava, ele bateu no meu ombro e falou assim, dá baixa no teu CRM. Nossa. Então, assim, uma crítica, né? Tipo assim, não é mais médica. Hoje eu entendo, hoje ele me segue, hoje eu vejo que ele curte, né? Eu acho que é o processo de compreender. Hoje ele tá nas redes sociais, ele faz vídeos, e eu já vi ele fazendo. Então, eu acho que é o amadurecimento de entender a importância disso. Uhum. E eu vi uma pessoa do marketing falando, e ela falou assim, se tem 3 médicas, 3 obstetras, e você tá procurando alguém de referência, uma defende o parto normal, outra defende totalmente o parto cesariano, e outra não se posiciona. Se você quer encontrar alguém que fale o que você quer ouvir, você vai atrás de alguém que não se posiciona? Não. Você provavelmente ou vai atrás de alguém do parto cesariano, que é o que você quer, ou você vai atrás de alguém do parto normal, que é o que você quer. E ambas vão gerar reiterismo, porque quem fala do parto cesariano, quem acredita no parto normal não vai concordar. Mas quem acredita, e o contrário é verdadeiro, mas quem vai vender, quem vai atrair o cliente é quem se posiciona. Então, se você não está na internet, se você não se posiciona, consequentemente as pessoas não vão atrás de você. Total. Tem uma frase que eu sempre uso com as mentoradas que é, se você não está na internet, você simplesmente não existe. Né? E você pode, neste momento, querer sair desse podcast, porque você pode não concordar com o que eu estou te falando. Mas essa é a grande verdade. Para você poder ter um consultório de sucesso, para você poder fazer um curso online, seja para pacientes, seja para ensinar outros colegas médicos o que você sabe, você precisa se posicionar. Né? Isso não é vender, né? A venda na medicina, vender não é empurrar. Vender não é, eu vou oferecer, eu vou fazer com que a pessoa compre algo que ela não precisa. Não. Quando eu me posiciono, quando eu sei o que eu quero, quando eu tenho um propósito e eu consigo levar a minha mensagem para o mundo, me comunicar,
falar para as pessoas o que eu acredito, quais são as minhas bases de trabalho, os meus pilares, né? Aí sim, eu consigo conectar com pessoas que pensam como eu. Mas o desafio é você se conhecer. Total. É por isso que tem que começar cedo, né? Se conhecer, saber o que você gosta, saber qual é o teu propósito de vida, o que você quer entregar para o mundo. Isso é muito importante para te dar segurança de que você vai colocar a sua mensagem no mundo e que você vai estar tranquila com as críticas, que você vai aceitar o que os outros, o que o seu coleguinha médico está falando, que você pode dar baixa no seu CRM, né? Então, acho que é por aí. É se posicionar, sabendo do seu propósito e se conhecendo primeiro. Eu fiz um processo de autoconhecimento com a Camila, foi um início de autoconhecimento muito importante, entender quem eu era, qual era a minha mensagem, o que eu queria passar, e foi um momento muito importante da minha vida para eu começar a tomar decisões, e você só consegue realmente levar a sua mensagem entendendo que você não vai, nem todo mundo vai concordar com você, e tudo bem, e as pessoas vão discordar de você, quando você entende que aquela mensagem que você está passando é o que você acredita. É o que eu acredito? É. É uma mensagem de valor? Ética? É. Então, por que não? Sim. Tudo bem algumas pessoas não concordarem comigo. Sim. Desde que você seja um médico ético, um médico que se baseia cientificamente, né? Porque também não adianta você estar aí divulgando mensagens que não são cientificamente comprovadas. A gente sabe que é a importância disso. Mas se você tem base ética, base científica, por que não? E, muito importante, quanto mais os bons médicos ficam calados, mais os médicos picaretas se divulgam. Sim. Então você precisa estar na internet, levando a sua boa mensagem, porque senão você vai ser só aquela pessoa que critica, aí, ó, fulano, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado, essa postagem, esse conteúdo tá errado. Tá, e o seu conteúdo bom, cadê? E o seu conteúdo ético, o seu conteúdo científico, cadê? Cadê a sua responsabilidade com o mundo como educador médico? Sim. Você tá se esquivando. Total. Então, o médico que tem bom conhecimento, boa técnica e se esquiva de levar isso, você também tem responsabilidade. Sim. E, às vezes, né, eu tinha uma mentorada que ela ligou pra mim e falou assim, olha, Camila, eu vou fazer uma live amanhã, porque eu estimulei ela a fazer a live, e eu vou fazer a live amanhã, e eu tenho certeza que assim que eu ligar a live, a primeira pessoa que vai aparecer vai ser o meu chefe. Né, e ele vai ficar lá, e eu não vou ter coragem de falar, porque tal. Então, existe um conceito que a gente tem que saber pra quem a gente tá falando. Né? Você tá falando pro seu coleguinha médico? Você tá falando pro seu chefe? Então, às vezes, você vai usar termos, é dor de cabeça, não é enxaqueca, não é cefaleia, né? É vasinho na perna, não são varizes. Então, você vai usar termos que se conectem com o teu paciente, certo? E o conselho que eu dei para ela, esqueça o seu chefe, né? Bloqueie o seu chefe. Ele não é para estar na sua live. Por quê? Porque a sua live não é para ele. A sua live é para o seu paciente, que precisa desse conhecimento, que precisa sair das trevas do conhecimento sobre varizes, da cirurgia vascular, e precisa ir para um próximo nível de conhecimento. Então, acho que o grande segredo de você se posicionar na internet é você saber para quem você está falando. E imaginar do outro lado exatamente a pessoa que é o teu cliente ideal, né? A tua persona, a pessoa que vai ouvir você, a pessoa que está ali sedenta pelo teu conhecimento. Né? Acho que isso é muito importante. Eu já cheguei a colar papelzinho naquele número de pessoas. Quem nunca? Eu também. Já chegou a colar? Já cheguei a colar. Eu já cheguei a colar papelzinho no número de pessoas que estão visualizando. Por quê? Entrava mais uma, aí saía. Aí eu digo, então tá bom. E se diminuísse, não tá bom. Eu ficava me julgando o que eu estava fazendo, né? Aquela vozinha. O que você tá fazendo aqui? Pelo amor, tá passando vergonha. Aí eu botava o papelzinho colado para eu não ver quem estava entrando, quem estava saindo. Por quê? Porque é o desafio. Você tem que estar muito fortalecida da sua mensagem, né? Sim. E aí, Su, quando você tem esse propósito, né, definido, quando você se conhece, e você tem esse propósito definido de levar a sua mensagem para o mundo, você acha que existe espaço para a criatividade e para a liberdade dentro da medicina? Ou você acha que os padrões ainda estão muito rígidos e que a gente não vai poder sair do plantão tão facilmente, assim, levando a nossa mensagem para o mundo?
Eu acho que tem campo para tudo. Tudo. Então, quando a gente fala sobre mercados, sobre mensagens, sobre propósito, você tem campo para tudo. Então, hoje a gente vê que os médicos, eles ainda estão muito engessados. O pensamento, a formação médica, ela ainda é muito engessada. Então, isso gera médicos que estão vivendo esse comportamento engessado. Eu acredito muito que tem que haver um limite dentro do que é possível, dentro do que é criativo, respeitando a ética, os valores, principalmente os seus valores. Porque quando você aceita passar por cima dos seus valores para conquistar algo, eu acho que tem alguma coisa errada. Sim. Mas se está dentro dos seus valores, do que é ético, eu acho que sim, nós podemos ser criativos, podemos... E tudo que a gente faz é com um objetivo final. Então, eu quero que as médicas aprendam a construir patrimônio e fazer o dinheiro trabalhar por elas para não depender financeiramente da medicina o resto da vida. Eu quero chamar a atenção dela para isso. Eu quero que ela acorde, eu quero que ela desperte. Então, eu vou colocar a minha criatividade, mas o meu objetivo final é chamar a atenção dela. Então, quando uma criança vai tirar uma foto, né? A gente quer que a criança olhe para a foto. O que a gente faz atrás da câmera? A gente dá um jeito. Né? Aqui. Pula. Por quê? Porque você quer que a criança olhe. Então, o meu objetivo é fazer com que a médica veja a importância daquilo. E eu vou usar minha criatividade, né? Então, se você quer atrair o seu paciente, use a sua criatividade sempre de uma forma muito sensata, muito ética, para que não rompa com seus valores, também cuidando com a imagem que você quer passar. Porque também não adianta eu estar lá passando uma imagem que não era a imagem que eu queria passar. Sim. E hoje, sobre o que falar, o que educar, eu vejo que as colegas têm muita dúvida, mas é simples. É o que o seu paciente pergunta. Sim. O que o seu paciente tem dúvida? Eu perguntei isso para uma colega médica. O que o seu paciente pergunta? Ele me pergunta se ele vai poder beber cerveja depois que fizer o tal procedimento. Então, responda isso na rede social, porque é isso que seu paciente quer saber. Que ele quer saber. Ele não quer saber do último artigo do New England que saiu ontem, né? Ele quer saber isso, se ele vai poder beber cerveja depois do procedimento, se vai doer, se vai dar ponto, se ele vai ter que tirar os pontos, enfim. Qual a pergunta mais comum? Doutora, deu quantos pontos? Deu quantos pontos? E a gente sabe que isso não faz diferença nenhuma. Mas é a dúvida dele. Olha, geralmente, quantos pontos dá depois de uma cirurgia dessa? Olha que dúvida. Então, assim, é você conhecer realmente quem é a outra pessoa que você quer se comunicar. E isso abre um leque absurdo para a gente poder atuar e entra na criatividade, no que você pode se expandir. Sim. Su, tô adorando o nosso papo. Você sabe que quando eu encontro você, a gente vai aqui até meia-noite. Né? Mas vamos encaminhando aqui para o final desse podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem em cima dessa pergunta, né? O que significa o sucesso para você hoje como médica e investidora? Para mim, o sucesso é a vida rica por essência. É você entender o que é riqueza para você, quais são os pilares da sua vida que fazem você se sentir rica verdadeiramente. Porque muitas colegas focam numa capacitação sem fim, esquecem muitas outras áreas da vida, esquecem da maternidade, esquecem dos relacionamentos, que para algumas é importante, então é individual. É você entender o que é riqueza para você, pontuar isso e desenvolver os pontos que você considera importante. E como é que a gente descobre isso? É você olhando para o seu futuro e se questionando. Se eu não conquistar isso, vai ser frustrante para mim? Sim ou não? Se a resposta for sim, então dê atenção para isso hoje. Porque isso vai ser a sua verdadeira riqueza. Então, trazendo para o financeiro, se futuramente você depender financeiramente da medicina, tiver que trabalhar na sua velhice ou depender dos seus filhos, da sua família para te manter, isso será frustrante para você? Se a resposta for sim, comece a desenvolver o seu lado financeiro hoje. Se na minha velhice eu não tiver autonomia, estiver deitada numa cama, isso vai ser frustrante para mim? Comece a desenvolver sua saúde hoje. O seu sucesso, ele é baseado em todos os pilares que você considera riqueza.
Excelente, maravilhoso. Obrigada, meu amor. Obrigada pela tua presença. Aqui nesse podcast a gente fala sobre carreira e negócios para acelerar os seus resultados como médico sem depender de plantão. Como eu tenho certeza que você, assim como eu, está impactado com esse episódio, eu quero pedir para você curtir, se inscrever, que como esse vão vir vários episódios, e também compartilhar com aquele seu colega médico que está precisando repensar a carreira e ter um novo rumo para conseguir mais resultados, tá? Um beijo para você, até o próximo episódio.